Nosso Pai Celestial, nosso Senhor e Salvador, em primeiro de tudo, Senhor, quero te agradecer pela tua presença tão sublime, tão maravilhosa, a qual podemos sentir, Senhor. Sabemos que não somos dignos, Pai, mas não é pelo que nós somos, e sim pelo que o Senhor é, Pai. E nós viemos aqui, Senhor, para ver ao Senhor. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor, para exaltar o teu nome, Senhor, pois somente o Senhor é digno, Pai. Obrigado, Jesus, por essa tão doce presença. Tu és tão maravilhoso, Pai. Pai, que o Senhor possa tomar este teu servo em tuas mãos, e que possa usar para levar bênçãos, trazer bênçãos a meus irmãos. Pai, iremos ler a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa ungí-la, que o Senhor possa vivificar, Pai. Em tudo te damos graças. E pedimos, Pai, que o Senhor expulse todo o espírito de Satanás. Tu, Satanás, está expulso agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, e que teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, Pai. Continue conosco, pois precisamos de ti. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos ler a Bíblia em João, no capítulo 16, versículo 7. E o meu tema de hoje é a mensagem Um Guia. O pastor está ali em Canoas com o pastor Niles. Ele manda saudação a todos. Peço que os irmãos continuem neste espírito de adoração a qual estavam. E eu estava ali no escritório, louco para vir aqui, porque estava lindo a adoração, estava lindo este momento de louvor. Eu pude sentir a presença de Deus e sei que Deus estava se agradando da adoração de cada um de vocês. Vamos ler então? E diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do juízo do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que vier ou o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Senhor Deus, está lida a tua palavra, Pai, que o Senhor possa vivificá-la em nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se sentar. Quão bom é estar na casa do Senhor, não é? Eu creio que você veio com uma expectativa, não de ver o irmão Luciano, mas de adorar ao Senhor, de ver as maravilhas do Senhor. Eu gostaria de ler um trechinho da mensagem sobrenatural, e eu sei que o profeta tirou a mensagem Um Guia deste
momento que ele passou na sua vida. Vamos resumir um pouco, né? Para que a gente não se demore muito. Ele e a sua esposa haviam casado recentemente, a sua segunda esposa, a irmã Beda, e eles foram para um determinado lugar para passar um tempo ali, logo depois de casado, vamos dizer que fosse uma lua de mel. Então chegaram naquele lugar, e aquilo era uma cabana de caçadores, e a gente sabe que nos Estados Unidos, naquele tempo, é um tempo muito difícil, e eles precisavam caçar para ter alimento, e caçavam em determinada época, obrigado, irmão Zé, em determinada época do ano, para que tivesse comida por o inverno. Então eles chegaram ali, e o irmão Brana falou com sua esposa: olha, querida, eu gostaria de caçar um pouco para que, se porventura conseguisse um veado ou um urso, nós passaríamos o inverno com carne. E ela disse: mas olha, querido, não se demore, porque você sabe, eu não conheço a floresta, não sei nada da floresta. Então não se demore. E ele disse: não, pode ficar tranquilo, eu volto até por volta das 2 horas. Então ela disse: mas, querido, tu tem certeza que tu vai, porque está querendo cair uma tempestade e tu vai para a floresta sem um guia? Tu tem certeza? E aí o profeta disse assim: eu me perder? Billy achou aquilo engraçado. Não mesmo. Você não poderia me perder em parte alguma. Minha mãe é meio índia, se lembra? Eu tenho instinto suficiente para saber exatamente onde estou o tempo todo. Eu sou como meu avô, Harvey. Além de ser um professor, ele era o melhor caçador e armador no sul. Meda deu uma olhada de resignação. Eu não tenho tanta certeza. Bem, não se demore, Billy. Aqui eu gostaria de iniciar. Depois leremos mais um pouco. Veja que a autoconfiança de um homem. Aonde leva a autoconfiança? As pessoas... Outro dia eu acho que eu estava conversando, acho que era com o irmão Felipe, quando Jesus disse que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por que isso? Pela autoconfiança. Uma pessoa que tem muito dinheiro, muito poder aquisitivo, ele pensa: eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. O meu dinheiro paga tudo. O meu dinheiro consegue o melhor médico. O meu dinheiro consegue as melhores amizades? Será? Uma amizade por interesse? Mas tudo bem. Não é por aí que nós vamos caminhando. Eu posso mostrar para vocês que as minhas anotações, este lado não tem nada, e este lado só tem o aviso do pastor e a leitura que seria dito. Às vezes, eu trago alguma anotação, mas às vezes, simplesmente, eu não sou compungido a fazer anotações. Então, mesmo com anotações ou sem anotações, nós, quando viemos aqui, todos os irmãos que são pregadores sabem que nós ficamos simplesmente presos a uma coisa, e é a direção do Espírito Santo. E então o profeta, cheio de confiança, autoconfiança: eu me perder? Um homem que nem eu? E é exatamente isso que tem acontecido com as pessoas. As pessoas não têm
dado ouvido, muitas vezes até mesmo a seus pais, a sua mãe. Quantas vezes a minha mãe disse: meu filho, não vai a tal lugar, aquele lugar não é bom. Não, mãe, eu vou, não tem problema. Aí e ali, más influências. Quando via, estava ali, usando droga, bebendo, fazendo todos os tipos de coisas erradas no mundo. Por quê? Porque não seguiu o aviso de a pessoa que sabia o que estava falando. Quantas vezes nós cristãos somos guiados pelo Espírito Santo, vem o Espírito Santo e diz: não vai por aí, meu filho, não faz desta forma, esta forma não está certo, está errado. E a gente nem mesmo para ouvir. A gente não consegue reconhecer a voz do Espírito Santo dentro de nós. E quando nos demos por conta, esse Espírito Santo já saiu, já foi embora, e nos deparamos sozinhos, diante de grande problema, diante de grande dificuldade, assim como o nosso profeta estava naquele momento. Não que ele estivesse sem o Espírito Santo, jamais. Mas ele, por sua autoconfiança, ele estava em um momento de dificuldade em sua vida. Mais para frente nós vamos ler. Quando nós não demos ouvido à palavra de Deus, nós nos deparamos com um grande mar à nossa frente, com pedras no caminho, ventos de todo tipo de coisa, e nós com nossa autoconfiança: não, eu consigo, talvez entre mar adentro dando braçadas, mas quando se vê, quando se dá por si, cadê tua força? Onde está tua força? Aqueles discípulos no barco, eles sabiam o que estavam fazendo, eles eram pescadores, eles sabiam o que estavam fazendo. E eles ali dando tudo de si, aquelas ondas grandes, e aqueles ventos batendo com toda a força no barco, mas eles tinham seu próprio conhecimento, eles sabiam o que estavam fazendo. Quantas vezes eles já tinham enfrentado aquela circunstância no mar? Quantas vezes eles já haviam enfrentado aquela dificuldade no mar? Mas eles não estavam dando mais conta, já tinham acabado as suas forças. E aí é onde entra a misericórdia de Deus em nossas vidas. Quando nós pensamos que não tem mais o que fazer, não há mais maneira, eu não consigo mais, eu não dou mais conta. Quando a gente reconhece que nós não conseguimos, então nós lembramos que tem um homem dormindo ali no fundo do nosso barco. E um dos pescadores, dos apóstolos, acordem Jesus, é a nossa única solução. Quando nós reconhecemos a nossa debilidade, a nossa fraqueza, que não somos nada sem Ele, então nós o chamamos à cena. E aqueles discípulos foram acordar o Jesus, e Jesus vem: aquieta-te vento, acalma-te mar. Tudo virou uma bonança. Tudo virou uma calmaria. Tudo certo. Eles puderam continuar sua viagem. E o profeta estava ali naquela floresta. E ele saiu atrás de um leão montanhês. A gente conhece por puma. E ele foi, andou aqui, andou ali atrás e perdeu o puma. E vinha voltando e sentiu o cheiro de um urso. Saiu atrás daquele cheiro de urso. E foi, achou a caverna do urso, não tinha urso. Olhou em seu relógio. Bom, se eu quiser cumprir com a minha promessa com a minha esposa, eu tenho que voltar.
E ele foi voltando e daqui a pouco ouviu um barulho no meio dos arbustos. Ele pensou, é o urso. É o urso. E ele pegou a sua arma e ficou pronto, e quando viu, saiu um grande veado. E ele pegou a arma e atirou naquele veado, matou aquele animal. Então preparou o animal e amarrou em uma árvore para buscar mais tarde. E aquilo já era por volta de 1h da tarde. E ele tinha prometido que chegaria até as 2h. E ele saiu o mais rápido que podia, seguindo os seus passos, seu rastro, e foi caminhando, e daqui um pouco, quando viu, estava de volta no mesmo lugar. E ele disse, aonde eu errei? Aonde foi que eu errei? Foi de novo, e foi cuidando aqui, foi cuidando ali, e foi, e daqui a pouco, mesmo lugar. Ele com sua autoconfiança, mas eu não posso me errar por uma terceira vez. Agora vai dar certo. Agora eu sei que eu posso. Foi de novo com mais cuidado, e mais cuidado, e mais cuidado. Mas, quando se viu, estava de novo no mesmo lugar. E ele sabia que por conhecer, por ter familiares índios, ele sabia que aquilo era uma caminhada chamada caminhada da morte. Os índios chamavam isso, caminhada da morte. Quanto mais eles andavam, ficavam andando em círculos, e quando se via, morria ali. Porque estaria tão cansado, tão desorientado, que acabaria morrendo. Então o profeta parou e começou a caminhar mais um pouquinho, e foi indo. E vou resumir um pouco o assunto, poderia ler aqui, mas para ganhar tempo. E então, ele viu que ele chegou em um grande tronco, e no caminhar, ele disse para ele mesmo, você está perdido, reconheça que você está perdido. Daqui um pouco ele falou em voz alta, eu? William Brana perdido? Não. Eu não posso estar perdido. Sou um caçador, vivi toda a minha vida em floresta, eu vou estar perdido? Não. Mas a sua mente falou para ele, não, você está perdido. Reconheça que você está perdido. Mas ele continuou a caminhar. E então ele ouviu uma voz na sua caminhada que disse, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele disse, bom, estou perdido, agora estou ficando louco ouvindo vozes. Isso não pode ser. Continuou caminhando. Quanto mais caminhava, mais perdido ficava. Daqui um pouco ouviu de novo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Continuou caminhando. Daqui um pouco aquilo veio mais forte ou mais alto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí o profeta diz, Senhor Jesus, estou perdido. Eu não tenho bússola nem marco, mas ainda tenho a Ti, Senhor. Eu não sou digno de viver, mas por favor, não permita minha esposa e filho morrerem. Às vezes a gente não entende os motivos que a gente passa por luta, por dificuldade. Mas é para que Deus, em sua palavra, diga isto. Deus é o teu refúgio e fortaleza,
o teu socorro bem presente. Não é para amanhã, não é para ontem, não é para daqui um mês. É bem presente. Este Deus o qual nós servimos, a qual nós amamos, a qual nos escolheu para estarmos aqui hoje, Ele é um Deus do já. Então ele ouviu aquela voz novamente. Isto não era sua imaginação. Ele ouviu isto claramente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Encostando seu rifle contra uma árvore, Biri tirou o chapéu, o colocou na neve e se ajoelhou sobre ele. Olhando acima, orou: Pai Celestial, eu pensei que conhecia tudo sobre as florestas, mas eu estava enganado. Veja, quando o homem reconhece o seu erro e volta atrás. Olha a importância, irmãos, de reconhecer quando estamos errados e dar um passo atrás e falar um pouco com o nosso Pai. Eu sei que estou indo errado, mas não sei que caminho tomar. Eu tenho sido como um fanfarrão. Eu mereço estar perdido. Eu mereço. Olha só o reconhecimento. O profeta reconheceu: Senhor, eu mereço estar nessa situação. Eu fiz coisas erradas. Eu mereço padecer. Eu mereço ficar aqui por dias e ter que comer porco-espinho para sobreviver. Mas, Senhor, minha pobre esposa é inocente. Ela e meu filho morrerão esta noite se eu não sair daqui. Aí, a gente reconhece a situação que a gente está. A gente reconhece que não merece. Que não merece nada de Deus. Por o tanto que a gente tem errado. Mas a gente não dobra o nosso joelho e ora por nós mesmos, simplesmente. Mas e quantas pessoas estão ao teu redor que precisam que tu esteja de pé? Porque eles vão olhar para ti e vão dizer: este é um verdadeiro cristão. Mesmo que às vezes no teu íntimo tu está tão mal, mas as pessoas ao teu redor olham e esperam de ti algo mais. Esperam de ti, às vezes, uma palavra. Às vezes, um Deus te abençoe na manhã através de uma mensagem do WhatsApp. Às vezes vamos orar? Né, irmão Felipe? Às vezes vamos à igreja? Vai ter culto, vamos lá. Pai, está quase escuro e estou perdido, totalmente perdido. Por favor, ajuda-me. Seja meu marco e meu guia. Levantando-se, ele tirou a neve do chapéu e então disse: Senhor, eu creio que esta voz que sussurrou para mim foi tua voz. Eu creio que há um anjo de Deus me seguindo em algum lugar através desta floresta. Senhor, eu tenho pedido por liderança. Isto é tudo o que eu posso fazer. Agora vou por este caminho. Ele começou a caminhar alguma direção a qual ele tinha ido antes. De repente, sentiu uma mão em seu ombro, puxando-o para trás, como se fosse para pará-lo. Amedrontado, Billy virou-se para ver quem era. Ninguém estava ali. Mas assim que ele olhou, a névoa se dissipou por um momento. E num relance viu a montanha Huricane atrás dele. Aquele era o caminho para estar a salvo. Muitas vezes é isso que acontece. Ficamos com medo da voz de Deus dentro de nós. Ficamos com medo de seguir a direção desse Espírito Santo, que é o qual que tem nos guiado.
Quantas coisas ouvimos daqui de cima desse púlpito? Quantas vezes ouvimos nosso pastor dizer, olha, tenha cuidado com isso, vão por esse caminho. Mas quero lhes dizer uma coisa, se o profeta de Deus não tivesse ouvido aquela voz, e tivesse continuado com sua própria força, a história que nós estaríamos contando hoje era outra. Talvez a história nem existisse de um profeta, ou Deus levantaria outro. Mas quando paramos por um momento no meio do percurso da nossa vida, e reconhecemos que estamos totalmente no caminho contrário à palavra de Deus, aí então, ficamos quietos por um momento, e podemos ouvir a voz do Senhor. Jesus disse, olha só, um pouco antes, no capítulo 15, versículo 14, assim, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nós, quando conseguimos ouvir a voz de Deus, a nossa vida é muito melhor, é muito mais fácil, não somente ouvir, mas colocar em prática. Não adianta vir aqui o pastor, ou seja quem for, e prega, e fala, e você chega em casa e lê a Bíblia, e lê a mensagem, e lê, e estuda, e faz, mas só no intelecto, só na mente, não coloca em prática na sua vida, não adianta nada. Jesus disse que aqueles fariseus eram guias cegos de cegos. Um cego guiando outro cego, isso levará ambos para o abismo. O pastor recebe do Espírito Santo, vem e entrega para a igreja. Mas se a igreja não fazer como aquele cego lá na porta, disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Havia uma necessidade naquele homem. Ele havia sido guiado por uma ovelhinha guia daquele tempo, mas a sua ovelhinha ele já tinha oferecido como sacrifício, e tentaram por ele, não, quem sabe faz diferente, dá outra ovelhinha, vai dar a tua que tu precisa, não, mas é essa que eu ofereci para Deus. Mas como é que tu vai fazer então agora para te caminhar pelo meio desse mundo? Como é que tu vai fazer agora para chegar até ali, para te poder pedir tuas esmolas? Mas ele já havia falado através da sua mãe, que haveria um curador, que haveria um que seria ferido por nossas enfermidades. E num dia ele estava ali, havia chegado até mesmo atrasado, porque agora ele já não tinha mais sua ovelhinha para caminhar, ele se demorava muito mais para chegar no lugar onde pedisse esmola, e ele estava ali e ouviu aquele grande multidão com murmúrios e com gritos e coisas, uns talvez dizendo, esse é Bezebu, outros adorando e exaltando a Deus. E aquele cego diz, o que está acontecendo? Quem está passando por aí? Olha, esse é Jesus, que tem feito isso, feito aquilo, tem curado, tem feito tantas maravilhas. E aquele cego
começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, aquela voz parou Jesus. Aquela voz daquele cego parou a Jesus. A sua voz hoje traz Jesus em cena. Lá no teu quarto, quando tu dobra o teu joelho e a primeira coisa, Senhor Jesus, e você começa a orar, e daqui a pouco você começa a sentir algo que é tão maravilhoso, e você começa a sentir uma atmosfera sobrenatural, você não consegue conter as lágrimas do seu olho, então você começa a chorar e não consegue nem mesmo dizer o que você está sentindo, você não consegue nem dizer: Senhor, eu tenho passado por isso, por isso, por isso. Simplesmente as lágrimas começam a cair. É porque Ele já entregou a bênção sobre você. Ele já sabia o que você precisava. Esta semana, eu tive um momento maravilhoso com Deus. E tudo é para a honra e glória dEle. Eu não mereço nada, nada. Eu estava escutando a mensagem do profeta durante a manhã, e eu senti um desejo muito grande de orar. Muito grande de orar. E já era próximo ao meio-dia, e fui, almocei. E aí eu disse: eu vou caminhar um pouco. E aquele desejo de orar, aquela vontade assim de orar. Sei que muitos de vocês já sentiram isso. E aí eu fui caminhando e disse: Senhor, então o Senhor me leva para onde o Senhor quer que eu vá. E eu fui caminhando, fui caminhando, fui caminhando. Daqui a pouco eu cheguei em um lugar dentro de um mato. Dentro do mato lá onde a gente trabalha. E aí cheguei ali assim e tinha muito mosquito. Mas tinha mosquito. E aí tinha uma árvore caída assim. E eu tirei meu boné, botei no chão. Lembrei do profeta tirando seu chapéu. E eu comecei a falar com Deus. E eu dobrei meu joelho. E comecei a falar com Ele. Eu disse: Senhor, eu já sabia que eu iria estar aqui hoje. Eu disse: Senhor, eu nem sou digno, eu nem sei nem o que falar, não sei como me expressar, não sei nada. E mesmo que se eu soubesse, Senhor, o que eu posso trazer para que eu possa ajudar os meus irmãos? E então eu falei com Deus, contei todos os meus erros, lembrando dessa passagem do profeta. Eu já tinha em meu coração sobre esta mensagem um guia. E aí eu comecei a sentir uma presença sobrenatural. Mosquito já não tinha mais. Não tinha mais mosquito. E eu comecei a sentir aquela presença, e aquela atmosfera, e aquela coisa tão maravilhosa. E aquilo foi me envolvendo, e as lágrimas começaram a cair do olho. E eu não conseguia mais falar mais nada, só chorando e adorando a Deus, e glorificando o nome dEle. E aquilo foi por um bom tempo. E então eu perguntei para Deus: Senhor, é esta a mensagem? E eu só escutei um sim. O sim ficou como um sino. Pim! Ficou isso na minha mente, assim. E eu fiquei um bom tempo em silêncio. Uma das coisas que eu não consigo, eu não sei se os irmãos conseguem, mas a minha mente não consegue ficar em silêncio. A minha boca para de falar, mas a mente fica: Tu és maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Senhor, Tu és maravilhoso. E eu peço para Deus, porque a gente tem que parar um pouco e conseguir ouvir a Deus. Mas este Deus é isso. É isso. Ele quer ter estes momentos com nós. Ele quer ser este guia.
Hoje nós saímos daqui de Tramandaí e vamos para São Paulo. O que a gente faz? Pá, GPS, te larga na porta da casa onde é que tu quer ir. Mas se não tivesse o GPS? Uma certa vez eu vim para Tramandaí e eu não conhecia. Era a primeira vez que eu estava vindo para Tramandaí. Eu era um jovem, tinha por volta de 15 anos. E eu vim, cheguei, peguei o ônibus, desci na rodoviária, minha mãe já estava aqui, mas também não conhecia muito bem a cidade. Estava me esperando na rodoviária e a gente foi para pegar um ônibus. Pegamos o ônibus e foi para Tramandaí, sei lá onde é que foi, eu nem sei onde é que foi. E eu disse, daqui a pouco quando a gente viu, sabe onde a gente estava? No mesmo lugar, na rodoviária. O ônibus deu a volta toda, sei lá por onde, quando a gente viu, estava na rodoviária de volta. Aí a gente falou com o motorista, olha, a gente está meio perdido. A gente quer ir para tal bairro. Então o motorista disse, olha, então vocês fazem o seguinte, vocês descem aqui, atravessam a avenida e pegam o ônibus com uma plaquinha tal. A gente foi e fez. Se você quer ir para um determinado lugar, esquece que existe GPS. Mas se você não tiver alguém que conheça a estrada, que conheça o lugar, você vai se perder. Vai se perder. Tem um ditado que diz, quem tem boca vai a Roma. Vai ter que sofrer o pênalti. Qual é o nosso lugar de destino hoje? Nós estamos indo para um lugar. Eu estou indo. Nós estamos indo para um lugar. Ou você pegará o caminho estreito e apertado, ou você pegará o caminho largo, e aí... Mas quem tem sido o teu guia? Quem tem sido o teu guia? Porque depende do guia que você está seguindo hoje, é o que te vai conduzir. Ou para o caminho estreito e apertado, ou para o caminho largo. Qual tem sido o teu guia? Já parou pelo momento e pensou? Já parou pelo momento e se perguntou, nessa caminhada que eu estou caminhando, se ela chegar ao fim hoje, quem estará me esperando do outro lado do Rio Jordão? Quem estará? Você poderá chegar do outro lado e pegar na mão de Jesus e Ele te encaminhar por aquelas portas formosas e te mostrar ali Abraão, Isaac, Jacó, William Branham, Pastor Zezo. Ou será como aquele jovem rico? Aqui no mundo só alegria, só festa. O guia dele, sabe quem era? O dinheiro. O guia dele foi o dinheiro. Ele teve uma oportunidade de escolher o guia. Quando ele chegou diante de Jesus, ele perguntou, bom mestre, o que devo fazer eu para receber a vida eterna? Jesus disse, tu conhece os meus mandamentos? Conheço e tenho praticado. Ou seja, eu sou um religioso. Eu vou à igreja todo domingo, eu vou à igreja toda quarta. Não, eu sou um bom religioso. Dou meus dízimos, dou minhas ofertas. Não mato, não roubo, não prostituo, não faço mal, dou esmola. Eu sou um bom religioso. Jesus olhou e disse, mas ainda te falta uma coisa. Ser só uma boa pessoa não vai te levar para o céu. Desculpe, meus irmãos, é uma palavra dura,
mas isso não te levará para o céu. Te falta uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens. Divide aos pobres. Vem e me segue. Ou seja, eu quero ser o teu guia, eu quero te conduzir para o céu. Vem, pega na minha mão aqui. Vai e vende tudo lá, deixa essas coisas do mundo. Isso aqui não te pertence. Vamos comigo. E a Bíblia diz ainda assim, ó, e Jesus o amou. Jesus ama cada um de nós. Jesus nos ama de tal maneira que Ele deu todo o seu sangue, não somente uma gotinha só bastava. Mas não, Ele deu todo o seu sangue. Ele padeceu tudo o que padeceu, para que nós não precisássemos sofrer nesta terra. A Bíblia diz, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Nós não precisamos mais de ter enfermidade. Não, 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 não. Isso são presentes do diabo. Você não precisa. Mas, irmão, então eu tenho que morrer? Tem que. Ou não, ou Jesus vem antes. Mas você não precisa morrer com enfermidade nenhuma. Porque Jesus Cristo já levou sobre si todas as tuas enfermidades. Mas o diabo é tão sujo que ele vem com um presentinho e diz, olha, isso é para ti, ó. Oh, este meu câncer, oh, meu dor de cabeça, oh, minha coluna. Irmãos, é hora de dizer, não, Satanás, aqui não. Aqui não. Isso não é meu. E Jesus, por ter amado, e o amor de Jesus, ele não é por um momento, não. Jesus, por ter amado aquele jovem, Jesus manda mais uma oportunidade para aquele jovem. Jesus manda lá um mendigo, Lázaro. Vai lá, Lázaro. Pede um copo de água, pede algo para comer. Que se ele te der um copo de água, ele vai receber o galardão dele no céu. Lázaro vai. Oh, me dá um copo de água, me dá algo para comer, estou com fome. Pá, fecha a porta na cara, joga para os cachorros. Se ele soubesse que ele estava jogando para os cães a sua salvação, ele estava jogando para os cães a sua salvação. Muitas pessoas hoje têm jogado para os cães a sua salvação. Deus tem vindo, eis que estou à porta e bato. Deus tem vindo e tem batido. Olha, está chegando o momento, está chegando o dia, está chegando a hora. Eu estou indo buscar minha igreja. Eu quero te levar junto. Eu não quero te deixar. Me aceita como seu Senhor e Salvador. Um certo dia eu cheguei diante do pastor Souza e do meu sogro, e nós em uma conversa, Deus se fez presente, vou resumir, muitos já conhecem a história. Deus se fez presente ali, ouviu a nossa conversa, e então Deus se mostrou para mim. Deus disse assim, isso é para que tu veja que eu sou Deus e curo. E curou a minha sogra ali. E isso foi num sábado, no domingo eu disse para o pastor Souza, Ney, o que eu tenho que fazer para me salvar, ou para ser batizado, né? Eu não tinha muito conhecimento. Para ser batizado, ele disse, você não precisa fazer nada, somente crer. Tu não precisa fazer nada. Se tu crê em Deus, se tu crê em Jesus, toma decisão. Eu me decido por Cristo. Se aquele jovem rico tivesse dito, Senhor Jesus, eu quero te seguir, mas eu amo as coisas do mundo. Eu amo o meu dinheiro.
Mas, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar isso de mim. O Senhor pode mudar isso. Muitas vezes a gente não dá conta na caminhada. A gente não consegue. Chega momentos da nossa vida que a gente se depara com um mar à nossa frente, o inimigo atrás, como aquele povo no Egito, e a gente começa até mesmo a murmurar, mas e agora? O que vai ser de nós? Diante dessa dificuldade, diante desse problema? Talvez a irmã Ivone pensou isso quando Deus levou o irmão João. E agora, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Meus filhos aqui. O que eu vou fazer da minha vida, Senhor? Mas havia ali um Deus, havia uma coluna de fogo para aquele povo. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus proveu uma maneira para aquele povo lá, Deus proveu uma maneira para cada um de nós nesta noite. Não importa se é mar, não importa o que seja. Não importa qual é o problema, não importa qual é a dificuldade, mas você precisa reconhecer o seu erro. Confesse, não para mim, não para um irmão da igreja, nem mesmo para o pastor. Se você sentir de falar com o pastor, amém. Mas é para Deus. Senhor Jesus Cristo, eu tenho passado por isso. Eu tenho chegado diante disso, eu não tenho dado conta. Talvez seja os teus olhos. Senhor, eu não posso ver uma mulher ali que eu olho para aquela mulher. Senhor, manda a brasa viva do altar e queima meus olhos. Talvez seja a minha mente, eu penso mal dos outros, sei lá. Senhor, manda a brasa viva, queima isso. Deus pode mudar o quadro. Deus pode mudar. Mas Ele é Deus. Por que eu preciso fazer isso? Não é para que Ele saiba. Não, é para que o diabo perca o direito sobre você. Quando você confessa os seus erros, quando você confessa o seu pecado, quando você reconhece que precisa de Jesus, você arranca os direitos de Satanás. E você arrancando os direitos de Satanás, você atrai o Espírito Santo para junto de você. Então você pode usar Marcos 16. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas isso é só para o irmão Luciano, para o irmão Rodriguinho, para o irmão Rodrigo, para o pastor? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê? Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Você crê de todo o seu coração? Eu vou ler mais um pouquinho da mensagem. Eu acho tão linda a mensagem, a história da minha vida do profeta. Tão lindo, irmãos. É algo que me alegra, que ouvindo eu sinto a presença de Deus realmente. Cada maravilha que Deus fez através deste homem. E eu acho interessante que Deus é tão maravilhoso que Ele deixou os defeitos destes homens de Deus escrito. Não para que nós pegássemos os defeitos dele e dizer, mas Davi fez tal coisa, nós podemos fazer também. Não. É para que a gente pegue isso e diga, não, ele fez, mas eu não vou fazer, Senhor. Vou pular um pouquinho aqui. Pelas próximas 3 horas manteve seu curso, às vezes tentando ou tendo que tomar seu caminho subindo pequenas costas rochosas.
A neve agitada tinha se tornado um temporal. O vento uivava. Arrancando galhos de árvores, Billy carregou seu rifle em uma mão e sustentou a outra acima de sua cabeça, até que sentiu seu braço tão pesado quanto um barril de pólvora. Então ele trocava de mão, sempre tomando cuidado para dar passos atrás antes de continuar, apenas para ter certeza de que ele não tinha perdido aquela linha telefônica durante a troca. Às vezes sua mão se passava contra um objeto e ele gritava: "Consegui!" Mas ele tinha apenas pegado um galho de árvore. Seus dedos se entorpeceram em suas luvas. Finalmente tinha se entorpecido tanto que ele quase não podia levantar nenhum dos braços. Ainda assim tinha que manter um braço levantado. 3 vidas dependiam disto. Agora a noite estava tão escura que quase não podia ver a neve caindo à sua frente. Ele começou a ficar com medo, e se ele tivesse ido a um lugar mais baixo, onde as linhas se esticavam de árvore a árvore através de uma depressão na terra, fazendo-as mais altas do que seus braços esticados poderiam tocar? Se isso acontecesse, então todos os 3 estavam condenados. Seu braço bateu em algo flexível. Ele baixou a mão até que seus dedos se enrolaram ao redor de um fio fino. Ele tinha encontrado. Ele estava salvo. Todos os 3 estavam salvos. Billy jogou o rifle, tirou o chapéu e deu graças. Oh, Deus, que sentimento é de ser encontrado quando se está perdido? Como posso agradecer-te o suficiente? Bem no final desta linha está tudo nesta vida que eu estimo. Minha esposa e meu filho, e esta linha telefônica será meu guia para sair da montanha. Eu não vou deixar esta linha por nada neste mundo, mas realmente, Senhor Jesus, Tu és o meu guia. E eu pretendo segurar-me em Ti pelo resto de minha vida, porque eu sei que no final há calor, segurança e repouso. Você gostaria de segurar nessa mão de Jesus? Você gostaria de chamá-lo e dizer: Senhor, vem ser meu guia. Venha estar comigo, Senhor. Eu preciso que o Senhor seja o meu guia. Eu tenho andado sozinho, tenho andado da minha maneira, achando que eu sei alguma coisa. Eu tenho andado como uma ovelha desgarrada por este mundo. Mas, Senhor, vem ser meu guia. Senhor, eu quero pegar nas Tuas mãos, Pai, e não largar mais. Você gostaria de fazer este pedido a Deus? Eu gostaria de fazer a oração que o profeta fez, que diz assim, pode ir solando, irmão Rodriguinho, já estamos encerrando. Pai Celestial, estou tão agradecido pelo guia, aquele que me conduz. Algumas vezes, Pai, não consigo ouvi-lo ao meu redor, fico assustado, e eu o quero perto de mim porque não sei em que tempo vou subir ao rio. Quero que Ele esteja perto de mim, nunca me deixe, Senhor. Não posso falar, não posso pregar, não posso caçar na floresta, não posso pescar na margem, não posso dirigir meu carro, não há nada que eu possa fazer sem Ti. Tu és o meu guia. Quão alegre estou em dizer a esta congregação, esta noite, como Tu me guiaste em todas estas coisas, como Tu me trouxestes. Estive pensando outro dia, não mais do que há poucos anos, aqui de pé na rua, e porque minha família tinha agido errado, ninguém falava comigo. Eu estava solitário, querendo companheirismo, ninguém queria ter nada a ver comigo. Diziam o pai dele é fabricante clandestino de bebidas alcoólicas. E, Senhor, eu via que ninguém queria falar comigo. E eu amo as pessoas, mas um dia, quando lancei mão dessa linha, agora eu penso, Senhor, tenho de sair de mansinho e ir para a mata para descansar um pouco. O que fez isto? Não personalidade, não instrução, eu não tenho nenhuma, mas foste Tu, Senhor.
Tu, Senhor, Tu me tens permitido acertar no alvo. Tu me permitisses apanhar o grande peixe, porque Tu sabes que eu queria fazê-lo. Tu me destes pais e mães, Tu me destes irmãos e irmãs, Tu me deste meu fôlego, Tu me deste uma esposa, Tu me dás família, Tu és o meu guia. Senhor, permite-me segurar a Tua mão. Nunca me deixes soltar. Se uma mão ficar cansada, eu apenas trocarei de mão. Ajuda-me, Senhor. E agora que cada um aqui lance mão dessa mesma linha vital. Senhor, o Espírito Santo, que é a nossa vida, o recurso doador de vida, e que Ele guie todos nós a essa terra feliz, além onde as laputas da vida terminam, e nosso trabalho na terra está terminando, e então não haverá mais velhice, nem pessoas fracas, não mais noites cansativas, não mais choro e oração, não mais apelos ao altar, mas seremos jovens ali, para sempre. Enfermidade e tristeza não mais existirão, não haverá mais pecado, e viveremos na justiça de Deus, por todas as eras que estão por vir, através de uma eternidade incessante. Conceda isto, Pai. E agora, Pai, se houver alguém aqui esta noite que nunca lançou mão desta linha vital, que eles a encontrem agora mesmo, e que o Espírito Santo o qual guiou, e posso dizer de coração, com a mão sobre a Tua palavra, Ele sempre esteve certo. Eu estou errado muitas vezes, mas Ele está certo. Permite que Ele permaneça comigo, Senhor. Permite que eu permaneça com Ele, e que outros aqui, que não o conhecem esta noite, que eles lancem mão da Sua mão imutável, de modo que possam ser guiados. E algum dia nós chegaremos ao rio. Vai estar nebulosa aquela manhã também. O velho mar estará rugindo, o velho Jordão, as ondas golpeando, a morte sufocando-nos, a vida. Mas Deus, eu não estarei assustado. Há muito tempo eu resolvi este assunto. Só quero tirar o capacete, como um guerreiro, virar-me e olhar para o caminho atrás, para ver aonde a linha me guiou, ver todas as matas que atravessei, e todos os trechos de arbustos espinhosos, e toda a pilha de pedras em que me feri, mas segurando o fio, como Tu dissestes. O poeta disse: alguns através de águas, e alguns através de enchentes, alguns através de profundas provas, mas todos através do sangue. E quero tomar isto, a velha espada aqui que me protegeu ao longo da estrada, e enfiá-la de volta em sua bainha, gritar: Pai, envia o barco para cá esta manhã, estou indo para casa. Tu estarás lá, Senhor? Tu prometestes, Tu não podes falhar. Abençoa cada um que está aqui agora, e se eles não sabem como segurar esta linha, e nunca a tocaram, que santas mãos se ergam agora, mãos que querem, mãos desejosas, e toquem a linha vital que os conduzirá ao desejo de seus corações, perfeita paz e satisfação, descanso em Cristo. Vamos nos colocar de pé. Quando o caminho estiver ficando sombrio, precioso Senhor, fica perto. Quando minha vida estiver findando, junto ao rio me encontrar, guia meus pés, segura minha mão, toma minha mão, precioso Senhor, guia-me adiante. Talvez você tenha andado sem rumo, sem direção, pensando que
Desta maneira está tudo bem. Ser somente uma boa pessoa está tudo bem. Mas Deus quer ser este guia para você nesta noite. Deus quer te conduzir para o restante desta vida e no porvir também. Deus quer isso. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa tomar esta decisão. Não é o irmão Luciano, não pense isso, mas é o Senhor Jesus. Nós simplesmente faremos o que diz Marcos 16: imporão as mãos, e o resto quem faz é Deus. O resto quem faz é Jesus Cristo. Se há um desejo em seu coração, venha até o altar. Se há um desejo de que Deus, a partir de hoje, seja o seu guia, venha até o altar e estaremos orando por você. Se há uma enfermidade em seu ser, não vá embora com essa enfermidade. Essa enfermidade não é sua. Essa enfermidade foi um presente que Satanás te trouxe. Mas Jesus está aqui para te curar, para pegar este presente vindo do diabo e lançar no lago de fogo. Se há alguma necessidade, venha até o altar. Todos com os olhos fechados. Jesus está aqui. Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso curador. Ele é o nosso amigo fiel que quer nos pegar pela mão. E por este restante desta vida, Ele vai te conduzir em seus braços. Há um Deus aqui. Eu sei que Ele está aqui. Eu posso sentir a presença de Deus. Ele quer fazer algo com você esta noite. Mantenham reverência, fique com os olhos fechados. O altar está aberto. Ele quer te pegar pela mão, Ele quer te conduzir. Você tem estado de uma maneira errada diante de Deus, mas Ele tem te mandado vários avisos. Ele quer ser o teu guia. Ele quer ser esse amigo fiel. Mas você precisa dar um passo em direção a Jesus. Esta maneira que você está andando é a caminhada da morte. Mas Jesus não está se agradando desta caminhada da morte. Ele não quer que você permaneça nisso. Ele quer abrir as nuvens para que você possa vê-lo. Venha até a frente. Não perca esta oportunidade. Pode ser a última oportunidade. Aquele rico não sabia que era o último momento da sua vida, que naquela mesma noite ele morreria. Naquela mesma noite ele morreria. Ele não sabia que era sua última oportunidade. Eu não sei se é a minha última oportunidade hoje. Mas e se for? E se for a tua última oportunidade? E se quando você abrir seus olhos, você abrirá e verá um lago de fogo em sua frente? E se for isso? Aquele jovem, quando ele abriu seus olhos, ele viu Abraão e Lázaro em seu peito, reclinando, descansando, e ele estava em tormento no inferno.
Mas há momentos antes ele não sabia isso. Ele não sabia que seria o seu último momento na terra. Como eu, como você, não sabemos que será o nosso último momento. Quando será? Nós não sabemos. Mas Jesus tem te chamado. Jesus tem falado contigo. Minha filha, não deixe para amanhã. Meu filho, não deixe para amanhã. Não perca a oportunidade. Talvez você não tenha certeza do batismo com o Espírito Santo. Talvez você não tenha essa certeza. Será que eu sou batizado com o Espírito Santo? Será que eu já recebi quando criei? Mas Ele é doador do Espírito Santo. E Ele está aqui. Se você vir desejando, Ele vai conceder. O altar está aberto.